Olá, tudo bem? Como você se relaciona com as pessoas e com Deus? Como você se relaciona com você mesmo? Como você se relaciona com o dinheiro? Como você se relaciona com coisas materiais como comida, bebida, vestimenta, moradia? Queria te chamar para meditarmos juntos na Palavra de Deus, no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 6, onde Jesus ele fala de diversas coisas, mas ele nos ensina a nos relacionarmos com todas essas pessoas e com todas essas coisas. Vamos para a palavra? No capítulo 6 do Evangelho que escreveu Mateus, ele fala primeiro sobre o ato de darmos esmolas, depois ele fala sobre oração, depois ele fala sobre o jejum, depois ele fala como devemos lidar com o dinheiro e com as coisas materiais, no caso, as coisas essenciais como comida, bebida, vestimenta, moradia. E é muito interessante nós contextualizarmos todo esse capítulo e extrairmos dele uma mensagem de Jesus que nos ensina a vivermos os nossos relacionamentos de maneira saudável. Primeiro, com o nosso próximo. Jesus ele disse a maneira correta de nós darmos esmola. Depois, o nosso relacionamento com Deus, quando Jesus nos ensina a maneira correta de orarmos. Depois, o nosso relacionamento com nós mesmos, quando Jesus nos ensina a maneira correta de jejuar. Nesses 3 pontos, Jesus ele fala uma coisa muito parecida. Nos ensina algo que é o método correto de nós fazermos todas essas coisas. Ele fala assim: vocês são os meus discípulos. Vocês não podem fazer como fazem os hipócritas fariseus. Porque quando eles fazem essas coisas, eles fazem para ser vistos pelos homens. Eles fazem para ser reconhecidos. E os meus discípulos, o cristão, ele tem que fazer diferente. Eu não sei você, mas eu já ouvi muito, desde que eu entrei na igreja, que Deus deseja me tirar do anonimato. Talvez você já ouviu isso numa pregação, que Deus deseja te tirar do anonimato. Eu sei que existem pessoas que têm um chamado para ter uma vida destacada, ser uma pessoa renomada no meio cristão, porém, eu vejo que a motivação do coração de um cristão não deve ser esse de receber reconhecimento. Na verdade, o que Jesus ensina está na contramão dessas palavras, de que Deus ele deseja te tirar do anonimato. Isso não é para todo mundo. Na verdade, o que Jesus ensina é que quando nós fizermos alguma coisa com a nossa mão direita, que a nossa esquerda não saiba. Que quando nós formos orar, nós devemos ir para um lugar secreto. Ele disse: entra no teu quarto e fala ao teu pai que te ouve em secreto. E quando você for jejuar, não fique com cara de quem está jejuando, para que as pessoas olhem para você: poxa, esse aí é espiritual, é um homem de Deus. Quando você for fazer qualquer uma dessas coisas, faça na maior discrição possível. Faça para Deus, não faça para que as pessoas vejam. Talvez isso seja um grande desafio e até muito contraditório com relação ao cristianismo do nosso momento, onde tudo que se faz é postado nas redes sociais. Por exemplo, existe uma crítica muito grande sobre o ato de nós fazermos boas ações, oferecermos alimento, roupas e qualquer obra social que a gente possa fazer, porque a crítica é que nós podemos estar na rua oferecendo um prato de comida e tirando uma selfie daquele momento. Existe uma crítica muito forte e, para mim, isso vai completamente ao oposto do que Jesus ele está nos ensinando no capítulo 6. Então, nesses 3 pontos, esmolas, oração e jejum, ele não estipula o que nós temos que oferecer quando formos dar esmola, a quantia, né? O valor da nossa esmola, ele não estipula isso. Mas Jesus ele ensina um método correto de nós fazermos tais coisas, que é não fazermos igual aos hipócritas. Ou seja, tanto nas esmolas, na oração e no jejum, o fariseu
ele fazia uma coisa errada. E isso é algo que nós precisamos tomar todo cuidado na hora de nós nos relacionarmos com o nosso próximo, com Deus e com nós mesmos. Nós precisamos nos tirar. Nós precisamos ceder o primeiro lugar. Primeiro, quando se trata do nosso relacionamento com o próximo, nós precisamos dar o primeiro lugar para ele. É o que Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2, quando ele se refere ao próprio Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele humilhou a si mesmo e assumiu forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. O mesmo Paulo, no capítulo 2, ele diz assim, olha, vocês precisam tratar os outros como se fossem superiores a vocês. Ou seja, ninguém tem que se preocupar apenas com o que é propriamente seu, mas com o que é do outro. Ou seja, o que o Evangelho nos ensina, o que Jesus nos ensina, é que na hora de nós nos relacionarmos com o nosso próximo, nós temos que ceder o primeiro lugar para ele. E quando se trata de Deus, também existe isso. Os fariseus, que Jesus chama frequentemente de hipócritas, eles, quando iam orar, eles iam para o meio das praças, para as esquinas, porque eles queriam ser vistos pelos homens. Ou seja, a oração é um ato de devoção nossa. A oração faz parte da vida de um cristão, mas nós, ainda que possamos estar cumprindo o nosso devocional diariamente, bem regrado, bem disciplinado, nós precisamos tomar um cuidado para que esse nosso devocional não faça de nós religiosos, que nada vai acrescentar na nossa vida espiritual e na nossa eternidade. Por exemplo, no capítulo 18 do Evangelho que escreveu Lucas, Jesus fala uma parábola de um publicano e um fariseu. O fariseu, quando ele orava, Deus não estava no centro. Quem estava no centro era ele. Ele, orando, dizia, eu não sou como aquele publicano que comete esses tipos de pecado e aquele outro. Pelo contrário, eu dou o dízimo, eu oro, eu faço boas ações, eu faço tudo. Ou seja, Deus não está no centro dessa oração. Quem está no centro é ele. Jesus ensinou que nós, quando formos orar, nós devemos entrar no nosso quarto e falar ao nosso Pai que nos ouve em secreto. Talvez você me pergunte, Zé Carlos, o quarto é o lugar geográfico da terra onde a oração vai dar certo? Não, Jesus não quis dizer isso. Se você orar no seu quarto, vai dar certo. Se você orar no seu banheiro, vai dar certo. Se você orar na sua sala, vai dar certo. Na cozinha, na igreja, onde está cheio de gente, no ônibus, no seu trabalho. Se você orar em qualquer um desses lugares, vai dar certo. O que Jesus quis dizer não é que existe um lugar específico, geograficamente falando, que a nossa oração vai dar certo. O que Jesus quis dizer é que quando nós formos orar, nós precisamos ir em um lugar onde nós possamos estar em secreto, com Ele. E isso significa entrar no quarto, fechar a porta, é deixar algumas pessoas do lado de fora, é deixar algumas coisas do lado de fora, a começar, deixar nós mesmos do lado de fora, né? Jesus nos ensinou isso com a intenção de que nós precisamos entrar em oração para trazer Deus para o lugar dele na nossa vida, que é o lugar mais alto, o primeiro lugar. Na relação com o nosso próximo, precisamos ceder o primeiro lugar para o nosso próximo. Na nossa relação com Deus, precisamos ceder o nosso coração egoísta, precisamos ceder as nossas vaidades, o nosso orgulho e dar a Deus o primeiro lugar, né? E isso acontece no jejum, porque quando os homens, os fariseus, jejuavam, nem na prática do jejum eles abriam mão de si. Ou seja, quando eles jejuavam, eles faziam cara de quem estava jejuando, de quem estava ali se esforçando para ser um homem espiritual, para serem reconhecidos. Ou seja, Deus nunca esteve em primeiro lugar. Então, o que Jesus está nos ensinando nesses primeiros pontos é como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, como nós devemos nos relacionar com Deus e como devemos nos relacionar com nós mesmos. Precisamos abrir mão desse primeiro lugar no nosso coração para Deus. Depois, Jesus continua falando sobre como devemos nos relacionar com o dinheiro. Precisamos tomar um cuidado muito grande, porque existem muitas pessoas que vivem
nesse mundo como se o céu não existisse. E talvez alguns cristãos se tornaram dessa maneira. Na hora que Jesus fala da oração, ele diz assim: vocês não devem orar como oram os pagãos. Vocês não têm que ficar repetindo palavras. Os pagãos, eles sacrificavam aos seus deuses, prestavam culto aos seus deuses, às vezes se automutilavam e ficavam ali meio que num mantra, repetindo palavras, esperando que aquele ídolo fizesse algo por eles. Nós, quando o nosso coração está no dinheiro, nós até podemos servir a Deus, mas sempre visando ter dinheiro. Os nossos olhos nos traem. Os nossos olhos são tomados por um desejo de conquistar e crescer e avançar somente nessa terra. Imagine-se se você fosse agora sair do Brasil e fosse passar o resto da sua vida lá na Sibéria, num lugar muito frio, muito frio. Só que antes de você ir para este lugar, passar o resto da sua vida, você iria passar uma semana nas praias do Caribe com muito sol, mas você só tem direito a fazer uma mala. O que você colocaria na sua mala? Você encheria a sua mala de roupas de praia ou você encheria a sua mala de roupas para o lugar para onde você ia passar o resto da sua vida? Sempre foi unânime as respostas, porque eles sempre disseram assim: Zé Carlos, eu colocaria alguma coisa para eu ter o que vestir lá no Caribe, mas como eu vou passar o resto da minha vida lá num lugar extremamente frio, eu vou encher minha bolsa de casaco, calça, meia, luva, touca, o máximo de coisas que eu puder. Então, se nós entendermos isso que Jesus está nos ensinando, nós vamos saber lidar com o dinheiro. Essa terra, ela é muito passageira, as coisas passam muito rápido, mas existe uma eternidade preparada para nós. Por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas demais coisas incluem comida, bebida, roupa, moradia. Jesus disse assim: não sejam como os pagãos, não fiquem preocupados com isso, porque agora vocês têm um Pai. E é aqui nesse ponto que nós precisamos fixar toda a nossa atenção. Os religiosos, quando eles entravam na presença de Deus, eles entravam com aquele cuidado: Senhor, meu Deus e meu Pai soberano, Criador do céu e da terra. Mas Jesus disse assim: olha, vocês não são como os fariseus e vocês não são como os pagãos. Quando vocês entrarem na presença do seu Deus, vocês estão entrando na presença do Pai de vocês. Esse é o benefício para aqueles que o amam, que diz lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 2. Esse é o benefício para nós que nos tornamos filhos de Deus. E isso é maravilhoso. Então ele disse assim: olha, vocês não veem os lírios no campo, as aves? Olha, elas não plantam, mas elas se alimentam. Eu quero dizer que o Pai de vocês, se ele tem cuidado com todas essas coisas, ele não vai ter cuidado com vocês que são filhos dele? Então existe um benefício para nós que amamos a Deus, que nos tornamos filhos de Deus. Nós podemos nos relacionar de maneira saudável, a começar por Ele, como nosso Pai. Segundo, nós podemos nos relacionar melhor com o nosso próximo. Terceiro, nós podemos nos relacionar melhor com nós mesmos. E quarto, nós podemos nos relacionar melhor com o dinheiro e com as coisas materiais, que são as coisas essenciais para a nossa vida. Jesus, ele nos deu uma dica que vale a pena nós prestarmos atenção em cada detalhe. Se relacione melhor hoje. Busque se relacionar melhor com tudo que está ao seu redor e até mesmo com você, porque Jesus nos deixou todo esse ensinamento para que hoje nós pudéssemos ter qualidade de vida. Vive em qualidade de vida, pense em tudo isso e que Deus te abençoe. E aí, essa palavra foi bênção para a sua vida? Eu até estou tentando melhorar a minha fala, mas eu queria te convidar a acompanhar o texto dessa palavra, que está bem mais explicada, com referências. Eu vou deixar o link para você lá do blog, onde você vai encontrar essa e outras palavras que eu tenho escrevido já ao longo de muitos anos, que pode também ser bênção para a sua vida,
Você pode ter uma leitura diária, né? Separar um momento do dia, talvez no ônibus, no metrô, uma hora do seu dia que você queira meditar em algo sobre a palavra de Deus. Vou deixar o link para você, se você quiser nos acompanhe lá. Tudo isso é para a glória de Deus e para o crescimento do reino de Deus nessa terra.